mais um episódio do Pílulas da História. Esse é um programa especial, porque é um programa sobre o Dia das Crianças. Eu sei que já passou, mas você que está aí de casa, a gente vai te contar a história de uma das mais antigas lojas de brinquedo do Brasil e mais antiga de Campos. E a gente vai conversar também com duas autoras que falam muito sobre a história, sobre a cultura e identidade local numa linguagem para crianças. No programa de hoje, eu te espero! Em outubro de 1938, Riscala Shakur inaugurava a Feira Livre, que nos dias de hoje é a mais antiga loja de brinquedo da nossa cidade e olha só, é uma das mais antigas do Brasil. A Feira Livre foi inaugurada na antiga Rua do Rosário, atual Carlos de Lacerda, e eu sempre falo que ela conta através dos brinquedos muito da história do Brasil e do mundo, afinal de contas, gente, uma loja de brinquedos que existe há mais de 80 anos, testemunhou muitos acontecimentos da história. A Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. E você vai poder ver muito dessa história através dos brinquedos. É isso que a gente vai ver no episódio de hoje, conversando com o seu Eduardo Shakur e a Lamir Shakur, que dão sequência a essa tradição, além de conversar com a Silvia Paz e a Carmen Eugênia sobre histórias infantis na nossa cidade. E conforme combinado, gente, eu tô aqui com uma família que é uma das mais antigas atuantes aqui no centro da nossa cidade. E como a gente está num programa especial para o Dia das Crianças, a gente vai contar de dentro dessa família toda a história das organizações Riscala Shakur aqui com o seu Eduardo Shakur e o seu Alamir, que vão contar pra gente a história. Vamos começar pelo início. Seu Alamir, vamos contar a história, como eu quero que todo mundo de casa... Eu sei, mas eu quero que todo mundo de casa saiba a história da chegada do seu pai aqui no Brasil. Como se deu, seu Riscala Shakur. Papai veio em 1920 com a família dele, nove irmãos e a mãe, estabeleceram em Campos e tiveram em Campos participação no usina de Campos, que depois saíram e foram partir do comércio, então a família toda do comércio. E de forma que ele teve a vida muito ligada ao comércio entre Rio e São Paulo, e Campos, fazia o percurso na região aqui através do trem, era o meio de comunicação, que era levar mercadoria para lá para cá, e ele vinha com o trem, parava em cidade, vendia os artigos dele, tipo, não um camelô, mas um atacadista ambulante. Então, ele, em 1938, ele resolveu estabelecer aqui na rua Carlos Lacerda, 25, acho que 25, aqui próximo, pela rua Carlos Lacerda, mas a rua fazia parte era de frente para João Pessoa, mas fazia parte da rua Carlos Lacerda. Então, em 1920, ele resolveu abrir a loja e resolveu fazer duas coisas, abrir a loja e casar. E teve 3 filhos, Alice, Alamir e Eduardo, que a gente convivia muito, a gente vivia dentro da loja. Então, a gente participava ali cotidianamente do trabalho, do sacrifício, do labor que eles tinham com a loja. Então a gente acostumou aquilo para lá já fazia parte da nossa vida. Então aquilo foi muito importante, que a gente aprendeu o ofício desde cedo. E formas que aos poucos foi desenvolvendo, mudou para aqui para 13 de maio, 39, da loja também. Depois, isso foi em 1940 e pouco, não sei bem a data. E depois, em 1972, ele abriu a filial aqui na João Pessoa também, comprou um prédio, abriu a filial de João Pessoa, e ficava trabalhando ele na loja da 13 de maio, e dando a oportunidade da gente, eu, Eduardo e minha irmã, abrir a loja da João Pessoa, ser uma filial deles. Ele achava que aquilo era dele e deixava a gente, com o espírito mais jovem, mais empreendedor, desenvolver o negócio. Então, assim foi feito até certo ponto que ele sentiu que já não dava mais para ele viver. Está cansado, diabético. É história bonita, né, gente? Eu falei para... Fica calmo, seu Alamir, segura a emoção aí. Eu estava falando mais cedo com ele, gente, que a história dessa família, que eu conheço e tenho muito carinho, porque a gente já fez o trabalho do Memórias da Imigração em 2019, né, seu Eduardo? Foi. Muito tempo. É a típica história do imigrante que vem para o Brasil, no nosso caso, que vem aqui para Campos, e que assenta pé na terra,
conquista o seu lugar na sociedade, mas o que é mais importante que isso, que eu acho mais bonito dessa família, um apego, uma valorização histórica, cultural com esse centro dessa cidade que não tem igual, né? Isso aí. Então é a típica história do imigrante que vem para cá e que faz sua vida no comércio, que cria sua família. Nosso centro da cidade, a história de Campos, está repleta dessa história. De fato, meu pai morreu em 1972 e nós assumimos a firma sendo responsável pelo ativo e passivo da firma. Então ela é sucessora desde 1938 até o dia de hoje. E é com muito orgulho e muita satisfação que trabalhamos com essa grande missão que a gente assumiu de uma maneira toda especial. Então, em 1972, a loja de meu pai era uma loja assim, meio bagunçadazinha, meio misturada de tudo e tal, e a gente queria dar um desenvolvimento maior à loja. E o que nós fizemos, já que nós tínhamos uma filial que está mais ou menos modernizada, a gente resolveu tirar toda a mercadoria aquela e embalar toda aquela mercadoria que achava que valia uma fortuna, que era coisa antiga, coisa de sei o quê, que dava um valor muito grande aquelas coisas. Nós embalamos tudo e botamos no depósito da nossa loja. Estão lá até hoje. São caixas e mais caixas, centenas de caixas de mercadorias da época, que a gente pretende no futuro fazer um museu. Sei lá se vai dar tempo para isso ou não vai dar tempo, mas fazer um museu. Tem que dar, né, gente? Tem que dar. Um museu que vai mostrar essas coisas, que é muito interessante, é coisa, muita cultura. É coisa que dá um retrocesso no que eram os brinquedos antigamente, do que é hoje, do que é muita coisa de antigamente, do que é hoje. Então, é essa mudança muito interessante, eu acho isso muito bacana isso aí. E, gente, se vocês pararem para analisar daí de casa, a gente está falando, e olha como Campos é rica até nisso, gente. A gente está falando de uma das lojas mais antigas de brinquedo do Brasil, de Campos a mais antiga. Com certeza. Então a gente está... 1938, gente, a loja atravessou a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã. Quando a gente para pensar em toda a história que vem junto com isso, é muita coisa, né, gente? Então eu dou aí toda a força para esse museu. A gente tem outros exemplos no Brasil, acho que Campos merece isso também. Agora deixa eu falar com quem é considerado o homem do centro, né, seu Eduardo Chacur? Eu e o seu Eduardo, a gente se conheceu, na verdade, se aproximou em 2019, como eu falei para vocês, quando a gente começou a gravar o documentário Memórias da Imigração, falando sobre os sírios libaneses aqui em Campos. Eu tenho um carinho imenso pela colônia libanesa, eu acho que eu já me sinto libanesa de alguma forma, mas eu não posso perder a oportunidade de, como eu disse para vocês mais cedo, essa família representa a história da imigração no Brasil. Seu Alami falou sobre a vinda do seu Riscala, o estabelecimento do seu Riscala aqui em Campos, mas essa história começa lá atrás. Eu queria que o seu Eduardo contasse agora, porque é muito exemplar, gente, do que aconteceu em outras partes do Brasil, a vinda da família como um todo, que começa com o tio-avô, né, e depois com a sua avó. A família veio, na realidade, o meu avô não veio. A minha avó, ela veio com os filhos, ela viúva, veio com os filhos, na época que estava difícil de viver lá no Olho. Então ela veio com os filhos, mas minha avó resolveu ficar com o meu avô lá, tinha casado, ficou lá, meu avô não quis vir. Então, primeiro veio minha avó com oito filhos. Certo. E chegou aqui, se estabeleceram aqui na cidade. E o que aconteceu? Trabalharam, abriram um fornecimento, começaram a fornecer para a usina Santa Maria. A usina Santa Maria, depois de determinados momentos, teve um problema de dificuldade financeira, não pôde pagar, eles entraram na justiça e passaram a ser usineiros. Muito bem. Nesse intervalo aí, um dos donos da usina era o irmão de minha avó, era solteiro. Ah, sim. Entendeu? Então, passou a ser usineiro e a minha bisavó falava com ele, Michel, chamava Michel, você vai no Líbano, você é solteiro, vai lá, arranja uma mulher para casar e traz sua irmã que está viúva lá atrás, é a única que não vê ainda, veio, traz para cá. Então ele foi para casar, chegou lá, acho que não casou, voltou, ajeitou a vinda da irmã com os filhos, né, que seria meu pai e os irmãos dele. Então, quando eles chegaram aqui, o Michel morreu. Então, pelas leis brasileiras, quando o Michel morreu, é justamente aquele que você me conseguiu o inventário, né? O inventário da minha bisavó. E ali teve uma dificuldade, perderam tudo, aí começaram, né? Tiveram que trabalhar, meu pai foi o que lá me falou,
começou a ser também um pouco mascate, os irmãos também, mas no fim deu tudo certo, cada um abriu sua loja, papai abriu em 1938 aqui, o outro abriu a Casa Chacu, o outro Armário em Chacu, quer dizer, todos foram, criaram os filhos, uns foram para o comércio, outros é médico, outros é engenheiro, essa foi a história. E esse ramo aqui continua com o comércio. A né? Feira Livre, o que eu orgulho dizer que eu pertenci há mais de 50 anos, né? Que há 13 anos eu saí, montei o FL Home, mas devo reconhecer que o trator da firma sempre foi a Alami, né? Ele que impulsionou e a coisa está por aí. Esses irmãos são muito unidos, gente. É muito bonito de ver. Os dois emocionados aqui. Gente, olha que riqueza. Seu Alamir e seu Eduardo separaram alguns exemplares desses brinquedos, dessa riqueza que eles têm aqui. E olha que engraçado. Esse bonequinho aqui, por exemplo, esse brinquedo, ele é feito de celuloide. É o material precursor do plástico, quando sequer existia plástico. E vocês estão vendo aí algumas imagens. Os brinquedos eles eram feitos de lata, né? Ferro, latão, fabricados quase sempre fora do Brasil, porque os brinquedos brasileiros até então eram artesanais ainda. Madeira. Então, os brinquedos mais sofisticados vinham de fora. E aí a gente estava conversando, esse ônibus, por exemplo, ó, tá escrito aqui London Toy, mas de onde ele é? Do Canadá. E aí a gente estava conversando, o seu Alami me contou, esse aqui veio do Japão. Eu perguntei por que Japão? Se ela me conta para quem está em casa, por que o Japão forneceu tanto brinquedo para gente? Esses brinquedos devem ser da época de 1900, onde a fábrica, onde o Japão sempre prismou muito em fazer coisas com muito detalhe. Então, era um brinquedo da época no Japão. E quando o Japão entrou em guerra, na Primeira Guerra Mundial, ele ficou devendo ao mundo todo dinheiro de alimentação, dinheiro de remédio, dinheiro disso, dinheiro daquilo, e pagou nessas mercadorias e outras mais mercadorias. Aí, depois da guerra, papai comprou uma parcela grande desses brinquedos, que ele comprava muita coisa de importação do Rio de São Paulo, e trouxe essa coisa e guardou, e vendeu na loja muita coisa, e veio vendendo, e depois, quando ele faleceu, a gente guardou, como vocês sabem a história. Então, é um brinquedo que deve, de 1900, já deve fazer 120 anos, no mínimo. Então deixa eu aproveitar o momento que os dois irmãos estão reunidos e que já contaram tanta história pra gente. Tem muita história ainda para contar. Seu Eduardo primeiro, depois seu Alami. O que vocês vislumbram para o futuro desse grupo? Porque embora cada um tenha hoje suas famílias, suas lojas, a história começou juntos lá atrás como um grupo e também tem muito para seguir. O que o senhor vislumbra para o futuro do comércio familiar de vocês? O comércio meu hoje é a FL Home, a loja de móvel, presente e decoração. Né? Então eu tenho minha filha, né, os meus filhos, para dar continuidade da firma FL Home, né, que eu fui da Feira Livre até 13 anos atrás, mas eu tenho que continuar. Agora, a Feira Livre, quem poderia falar melhor da continuidade seria a Alami, né? Ele que é o dono da Feira Livre, foi o grande impulsionador da Feira Livre, e ele vai falar sobre o que ele acha do futuro da Feira Livre, porque eu acho que ele está sem sucessão, a Feira Livre existe, né? Ele está preservando, mas ele está com uma certa idade, 80 anos, e precisa consultar os filhos se alguém quer tomar conta ou não, mas aí a palavra é dele. Fala, seu Alami, o que o senhor vê de futuro para a Feira Livre? O futuro é muito gratificante, muito nobre, muito bonito. O passado foi muito presente, o futuro muito importante, muito valioso. Mas os valores da vida modificam. E a gente vai chegando a uma certa idade e vai ver que o esforço valeu e valerá. Certamente. Mas eu atribuo muito a nossa vivência diariamente, desde a fundação da firma até a nossa criação, com a barriga encostada no balcão. Sabendo a dificuldade da coisa, sabendo como é que tem que fazer as coisas, como é que tem que lidar com isso. E eu dei essa oportunidade aos meus filhos porque estudar, eu acho que o futuro é mais de estudo, é mais importante, porque, enfim, eu não vi nos meus filhos assim, tentaram. Mas eu, por ser um cara muito rígido nas minhas coisas, eu senti que eles estavam assim, estavam muito preparados para tocar esse negócio aqui. Então eu preferi que eles tocassem outras coisas
deu oportunidade de estudo e outras coisas. Então hoje um está em Manaus, o outro está no Rio, o outro, minha filha, está em Campos. Então essa luta que tem para ter essa garra toda, para tocar os negócios com todo vigor, com toda a emoção, com toda a satisfação, ela tem se esvaziando da minha mão. E eu fico assim, perdendo minha irmã no passado, também que tocava negócio junto com a gente. Então aquilo já deu uma aliviada, os valores mudaram, a perspectiva de trabalho mudou, hoje a valorização é mais dos filhos, mais está ligada mais a eles. E de forma que eu tenho minha filha que quer tocar o negócio, ela é entusiasmada com a loja, mas ela tem 2 filhas pequenininhas e ela tem o trabalho dela também, é investidora de bolsa de valores, aquelas coisas todas. Ela quer tocar mais para continuidade. Manter a tradição, né? Para manter a tradição. Mas, na realidade, a Feira Livre tem a história. Deixou um exemplo. Certamente, sem dúvida. Eu acho que é importante isso aí, ter vocês aqui, falando essas coisas bonitas aqui pra gente. Isso a gente cada vez mais, a gente se sente mais satisfeito com isso. E a gente sente que o nosso trabalho não foi em vão. E tivemos uma coisa muito importante na cidade. Deixamos bons exemplos. E isso é que vale. O exemplo está aí, a Feira Livre está aí, a FL Home está aí. E estamos aí. Olha, gente, eu sei que essa empresa, esse grupo familiar no todo, dividindo ou não dividindo, já tem mais de 80 anos daqui. Atendemos a 5 gerações. 5 gerações, verdade. São muitos anos. Como eu disse para vocês no início do programa, é uma das lojas mais antigas do Brasil, com certeza a mais antiga de Campos no ramo de brinquedo. Então a gente quis contar para vocês hoje, que está em casa, que Campos é rica até nisso. Tem gente que fala assim, Campos é a cidade do já foi. Eu falei, não, Campos ainda é. Campos é a cidade do é. Tanto é que a Feira Livre está aí. Então eu quero deixar meu agradecimento profundo aqui, registro da minha felicidade, porque eu acho que é importante a gente ter um programa também para contar a história dessa empresa familiar de tanto sucesso, seja hoje com a sua e com a continuidade do brinquedo, mas a verdade é que igual lá atrás, sempre vai ser uma coisa só, né? Vai vir... Deixa eu abrir o parênteses para você. Sim. Dentro disso tudo aí, uma das coisas que ficaram bem marcantes, além do podemos considerar a vitória, que foi uma vitória trabalhosa, não foi uma vitória de garra mesmo, de sacrifício, não foi uma coisa fácil, como pode se pensar. Foi uma coisa de muita dedicação, muito isso. Mas um dos pontos que mais alegra a gente até hoje é ter que crianças, que hoje são grandes, são avós, já compraram na loja, já participaram da loja, conheciam a loja, e aquilo é alegria para eles, a coisa marcante da loja. Então aquilo para nós é motivo de... A gente olha a pessoa, vê a pessoa Valeu com o cabelo branco, mas foi criança um dia. Então a gente vê aquilo lá, poxa, eu tive uma participação importante. Muito bom, gente, muito bom. Vocês fiquem agora com essas imagens desses brinquedos, desse acervo particular maravilhoso que eu torço muito para que tão breve, olha lá, você de casa possa visitar e conhecer também. Até mais. Nesse programa especial, a gente está aqui para contar muita história bacana para vocês. Eu fiz questão, quando a gente começou a pensar na ideia desse programa de hoje, especial Dia das Crianças, pensei, olha só, eu quero conversar com 2 grandes profissionais, que são minhas amigas também, mas que eu sei que fazem um trabalho brilhante, que desde 2014 já lançaram 6, caminhando para o 7º, a gente vai falar sobre isso. Essa coleção fantástica que conta muito da história de Campos, das lendas, das tradições, obras que são voltadas para o público infantil, que era uma raridade, o que o campista queria e precisava. E agora eu queria que vocês recebessem aí em casa, né, tivessem o prazer de poder conversar um pouco com a Silvia Paz e com a Carmen, as duas que desde 2014, como eu disse, lançaram aqui o Urural e que o último foi na Bienal de 2018, que foi o Conversa Fiada. Eu tenho meu preferido, daqui a pouco eu conto para vocês aí de casa. Mas já são 6 obras, caminhando para a 7ª, tem uma aqui também fora da coleção. A gente vai conversar um pouco sobre isso, que eu tenho certeza que tem muita gente em casa que ainda não conhece e que deve levar para casa, deve levar para suas crianças um pouco do que é dito aqui. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é sobre o meu preferido, o Urural. Como vocês chegaram na ideia de lançar um livro infantil, digamos assim, voltado ao público infantil, e por que o primeiro Urural? Quem fala? Pode falar, Carmen. Bem,
Primeiro dizer a vocês que a obra ela foi pensada desde 2009. E como duas professoras de história, que a gente sempre entendeu que a educação patrimonial é importantíssimo para a gente valorizar, buscar identidade, reconhecer os elementos constitutivos da nossa região. Nós sentamos logo depois de uma situação onde nós articulamos essas duas coleções. A coleção Tô Chegando, Infanto Juvenil, e a coleção Já Cheguei, que é essa que está no forninho. A coleção Tô Chegando, composta por 6 livros, e o Urural era a lenda que pairava. Todo mundo conhecia, mas ninguém tinha concretude na obra. Verdade. E sempre se contava, muitas escolas cobravam muito disso. Então eu sou da área da educação, sigo da área da educação. Vamos sentar e vamos fazer isso? Vamos. Em 2009 escrevemos todos eles, né? A sinopse de todos. De todos eles. E esperamos aí a oportunidade de como produzir as obras. E aí o grande desafio que foi o aprendizado de como produzir, a quem buscar, a editora. Ia perguntar isso. Que é muito difícil. Eu já conheço as duas desde antes, na verdade elas são referência na área já há muito, muito tempo. Eu estou aqui desde 2007, Silvia e Carmen já como referência. A gente voltar o nosso trabalho para um público que normalmente não é o nosso é muito difícil, né? É difícil. É o grande desafio, né? É um desafio. Escrever para academia parece até mais fácil, porque a gente tem um diálogo, né, mais intenso. E escrever para as crianças, a gente tem que ler muito, estudar muito, transformar aquilo tudo numa linguagem infantil com muito cuidado. Porque a criança ela não vai dialogar conosco, ela vai entender que aquilo que está no livro é a verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? De colocar algo que esteja digerido e refletido para a criança. Que seja acessível ao entendimento dela, né? E tenha significado. E é muito interessante quando nas aulas de educação patrimonial o professor, o educador leva até a Lapa, por exemplo. Então, eles fazem o tempo todo o referencial. É muito emocionante você ter esse feedback. A Lapa, o centro, né? A praça do Santíssimo, a festa Santíssimo Salvador, tudo isso dentro desse contexto. Então, eles ficam encantados. Só um exemplo que foi muito emocionante na nossa caminhada foi o nome Ururaí, você lembra? Ururaí, que está aí na questão do Rural da Lapa, olha o Urural aí, até sair Ururaí, nós fomos contar essa história em Ururaí. Na escola. Na escola de Ururaí. Então foi assim, emocionante, porque os olhinhos pareciam desenho animado, saíam da órbita, eles ficaram muito emocionados e nós também. É a questão da identidade. Né? É lindo, exatamente. Gente. É lindo, é lindo. Vocês estão ouvindo aqui 3 entusiastas da educação patrimonial, então a gente vai ficar toda hora, é lindo, é lindo. E outra coisa que eu acho que é o ponto forte da obra dela, gente, como um todo, as ilustrações. Vocês podem ver. As ilustrações de Alice Gomes. Olha, é de uma riqueza, ao mesmo tempo é simples, mas de uma riqueza tão grande dessa questão do olhar do pertencimento, do olhar carinhoso, do olhar sincero para Campos. É muito bonito, eu deixo como recomendação para todo mundo que está em casa, gente. Aí vocês lançaram o Urural em 2014 e depois elas não pararam mais, gente. Saiu um por ano. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho. Aqui, ó, o índiozinho Cratiscar. O índiozinho. E por que Cratiscar, né? Chegando as pessoas chegam, por que é uma palavra tão difícil? Tão esquisita. Tão esquisita, né? Aí eu desafio, a resposta está no livro. Está no livro, a gente não vai dar spoiler, não. É interessante que a gente sempre diz assim, não, indígena, chamar José, Pedro, nome português, não rola. E aí vamos procurar saber o porquê do Cratiscar. Mas me diga uma coisa assim, a ideia do primeiro eu entendi. Aí como é que lá na sinopse vocês pensaram assim, o segundo vai ser esse aqui? Isso. Nós montamos um esqueleto de todos eles. Todos eles. Aí o segundo, nós trabalhamos
com a questão, a identidade indígena, e o território trazendo a questão do meio ambiente. Muito legal. Né? Porque ele fala muito na Mata de Restinga, as características, que é o ambiente de uma das aldeias localizadas pelos primeiros viajantes, né? Aqui tem, no Cabo de Santo Tomé. Inclusive tem o desenho da aldeia no Cabo de Santo Tomé, no Farol de Santo Tomé. A gente fez essa pesquisa, porque é muito interessante você trazer a história, mas com elementos históricos. Vocês estão falando, estou lembrando dos 7 capitães, né? Exatamente. Exato. E locais que as crianças podem estar, né? Pisar. Nossa, aqui era a aldeia de um povo indígena, né? Muito legal. De um dos povos primeiros da Terra. Antes de passar para o próximo, uma coisa muito interessante que Silvia e Carmen fazem, que eu acho que é um ponto muito bacana de explorar dentro desse grande projeto, digamos assim, é que elas não só lançaram os livros, mas como elas também têm uma dinâmica, um trabalho de ir às escolas, de fazer uma atuação junto a esses alunos, mas também junto aos professores, né? Sim. Queria que vocês falassem sobre isso, inclusive aqui, ó. Isso aqui, gente, vai junto, caminha junto sempre com elas. Junto. Qual é o sentido disso aqui? Personagens. Qual é o sentido dessa formação? Qual é a importância disso tudo associada já aos livros? Acho que a gente tem que registrar que aqui não tem nenhuma contadora de história. É o começo de tudo. A gente improvisa. E no nosso improviso, ela fica enlouquecida comigo quando a gente vai contar a história, que eu saio atrás das crianças com rural. Ela diz, Carmen, deixa as crianças prestar atenção, porque eles ficam enlouquecidos comigo, eu correndo atrás deles. Porque, na verdade, a gente tenta dar concretude a essa imaginação deles. E eles querem colocar a mão, eles querem... muitas vezes a brincadeira, a né? brincadeira do contar também, porque aqui passa longe a contadora. A gente improvisa. Conta história para os nossos netos. Por sinal, a gente inventa e reinventa. Acho que é um laboratório muito interessante a gente ter criança para poder fazer aqui. Vovó, você está contando de novo a mesma história, diferente, mas a gente está sempre colocando elementos diferentes. E o interessante é que cada livro desse ele é ambientado num ponto diferente desse território. Perfeito. E acho que o barato é esse. A gente não centrou no centro da cidade, no asfalto. Nós fomos para a periferia. Aí tem Murundu. Murundu, é esse aqui, ó falando sobre doces. Ó, isso que eu ia falar agora. Outro ponto, eu falo que eu sou entusiasta desse projeto, outro ponto muito legal, gente, é conseguir, através desses livros, explorar aspectos para além da materialidade, digamos assim. Elas estão falando aqui sobre os doces, olha que maravilha, que são tão típicos, tão tradicionais. A gente fez um programa aqui sobre o especial Festival Doces Palavras. Delicioso! Ficou lindo! Então, e como isso é rico e de que maneira isso pode estar acessível para as crianças. Então, vamos falar desse aqui agora, de Murundu e dessa... Cheirinho de café, é a frase que puxa pra gente. O cheirinho de café é a parte mais alta, que tem a ver com a economia. A gente pode trabalhar com vários elementos, porque a gente acha que esses livros estão focados apenas na educação patrimonial dos primeiros anos escolares. Só na historinha, né, infantil. Só historinha, mas aí tem pesquisa. Dentro dela... Aí tem pesquisa, tem campo, a gente vai a campo. E isso não é só de um deles. Na maioria deles, nós temos um campo, nós temos uma pesquisa, nós temos quase que uma aula de antropologia. Verdade. Nesse livro, por exemplo, você tem muito da questão econômica do município, né? Levantar esses dados econômicos do município. O café, o açúcar. Isso. E outro elemento também que tem em todos esses da e coleção... até o doce, né? O próprio doce. É a questão das atividades de fixação no final dos livros. Que é outro elemento também muito interessante. Deixa eu mostrar aqui para quem do tá doce, por exemplo, ninguém vai fazer um chuvisco. Patrimônio e material. E o fazimento dele não é para qualquer um, não é qualquer doceira. Mas a gente faz uma proposta de um outro doce que não precisa ao fogo, mas mostrando as crianças esse podem gosto, fazer, né? Muito né? Que é o docinho de leite ninho, que a gente coloca ali a receitinha, dá para trabalhar matemática, língua portuguesa. Né? Não, é tudo muito pensado. Eu fico pensando, sabe o que, gente? Como é interessante a gente pensar como as gerações... Tem gente que lembra até hoje do livro de Marluce Guimarães, Sim. Né, que virou referência para a formação. Gente da Terra. Gente da Terra. Que referência de formação de muita gente aí.
E aí tem um lapso, digamos assim, até que Olha. vocês começassem a fazer isso daqui. É. E aí muita gente perdeu. Carmen falou uma coisa muito interessante. A gente vê um livro infantil, mas eu tenho certeza que você, pai, mãe, avô, tio e tia em casa, vai aprender muito quando for ler ou estudar ali junto com os seus filhos, com os seus. Porque aqui, gente, a gente tem muito a pesquisa, como elas falaram, e tem muito sobre a questão cultural, histórica de Campos, que às vezes passa batido, né? A gente, no dia a dia, quem não é da área, esse programa, Pílulas da História, uma tentativa de te trazer para isso, como aqui também é, né, gente? E aí... Esse livrinho, por exemplo, Rafaela, ele tem um mapa do município. traz Esse aqui, verdade. Traz o mapa para visualizar que não é só a cidade, nós temos um o território muito território. amplo. É isso Com aí. uma história também muito ampla. Olha aqui o mapa, gente, né? que legal. A gente é de uma riqueza lindíssima. E vamos... Cadê a Chiquinha? Aí, ó. Chiquinha. Olha aqui, Chiquinha, para vocês, ó. Olá. Chiquinha de quando, gente? Chiquinha, ele é o terceiro. De 2016. 2016. 14, 15, 16. É o terceiro. 2016. E vamos contar para quem está em casa qual é a ideia que passa aqui pela Chiquinha Faceira. Chiquinha foi uma emoção muito grande para a gente fazer, né, esse material. Primeiro que a gente teve, o esqueleto já montado, nós fomos a campo. E no ir a campo nós buscando memórias vivas. Né? Aí foi o primeiro que a gente trabalhou assim. Foi emocionante. Nós conhecemos a avó de um ex-aluno nosso. Lembra o nome dele? Emanuel. E Dona Mariquinha, a avó dele, tinha 104 anos. 104 anos e ela tinha vivenciado a Mana Chica do Caboclo. Que ela dançava. Então ela narra com detalhe, extremamente debilitada pela idade, mas assim, foi muito emocionante. Nós temos a filmagem dela. Inclusive, Rafaela, ela traz uma memória que não está nós recolhemos do Alberto Lamego a letra da Mana Chica, né? Que tem lá. Mas ela nos brindou com mais um verso. Esse verso. Que não está na literatura, que ela se lembra de ter cantado. Isso é muito legal, muito lindo. Gente, para vocês verem quanta pesquisa, quanto trabalho de campo tem por trás de uma obra, né? Como essa daqui, é realmente muito, muito bacana você pensar nisso. Eu gostaria de registrar também neste livro um trabalho de pesquisa nosso do Andinkra. São códigos vindos, são simbologias vindas do continente africano. E aqui nós temos o código Andinkra em todo o material, toda a borda dele. Toda a borda. É trabalhado com símbolos Andinkras, tá? Que tem a ver com a cultura. A Chiquinha é tradição africana, tradição né? africana. E aí a gente agregou Exato. o código Andinkra. E aqui tem inclusive um termo que para mim é um dos mais importantes, é o Sankofa. Sankofa é esse pássaro que olha para trás e caminha para frente. Ninguém é hoje se não olhar o passado. Então você pega os ditados populares da cultura europeia e transporta isso. Eu fiz várias propostas em cima disso. Pegar os símbolos andinkras e associar paralelamente, concomitantemente com os ditados, né, os dizeres mais populares. Muito legal, muito bom, gente. E aí, uma outra riqueza de Campos, que a gente tem um carinho imenso, Mistérios do Jongo. Olha aqui, gente. O mistério do jongo a gente entende como uma cultura fragilizada. A gente tem o quê? Um exemplo, né? Um grupo, né, Silvia? Tem quer dizer, dois grupos na verdade, né? Um grupo que é de Noinha e o grupo parafolclórico de Neuzinha. Neuzinha da hora. Né? Que dança o jongo também. Então a gente tem... É uma cultura bem fragilizada. Nós tivemos Maria Anitta, Maria Cobrinha, mas esses grupos já se desfizeram com o tempo, né? Tendo hoje o grupo de Noinha, que é patrimônio cultural registrado. É a matriarca do terreiro. É a matriarca do terreiro e ela é uma pessoa assim, maravilhosa, que está no livrinho também. Inclusive, é uma das nossas, é a nossa personagem. Ela está né? representada aí. A Noinha. Noinha a Noinha. Muito bom.
E é muito interessante como essas práticas culturais, a gente falou sobre os hábitos alimentares, sobre a economia, sobre o território, e aí você pensar como essas práticas culturais que rondam a identidade do campista estão presentes também nos livros da Carmen e da Silvia. E por último, nós temos o Conversa Fiada. O último, mas não Não menos o importante. E O deixa eu último contar da para vocês série. que estão em casa, eu acho que elas só pararam esses 2 anos por conta da Da pandemia, pandemia. porque se não fosse, nós já teríamos mais 2 anos. Mais dois. Nós temos 2 já encaminhados, É. né? Esperando a oportunidade de lançamento. Deixa eu lembrar que ano que vem a gente tem Bienal, né, É. gente? Está na linha de tiro, inclusive, Semana de Arte Moderna, e Verdade. nós temos aí a questão do... Bicentenário da Independência. Não, nós temos a questão do Eco 92. Ah, sim. É, 92 que faz. E a gente vai lançar um em cima desse tema. Esse aqui é de 2019, gente, 2019. 2019 foi o ano da Bienal. 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 Da Bienal. E eu quero dizer que esse é, para mim, o mais mimoso e o mais sedutor no sentido do trabalho de arte do Alício. Ele é todo rendado. Porque conversa fiada... Não é à toa. Não é à toa. Enquanto se conversa, se fia. Uhum. E se fia a renda, a rede de pescar. Né? Os bordados. Os bordados. Bordados. Nossa Baixada tão rica em bordados. E é exatamente nisso que nós... E na renda também. Puxa aí o marcador de livro. A renda biquinho, né? Puxa renda, o marcador de livro para você ver. Peraí. Gente, olha que riqueza, gente. Olha aqui. Depois a gente vai mostrar em detalhes para vocês, olha, o marcador. Que coisa linda. Porque tem muita criança que não sabe, quer dizer, sabe o que é uma renda, Mas não tem mas ideia. não tem ideia, porque ela já vê estampado na roupa, né? Ou a renda Olha o arremate. a renda de nylon, Aham. né? Que se Sintética, desfaz, sintética. Não tem ideia dessa riqueza do trabalho de uma renda feita à mão. Que assim como se tece a rede, se tece a renda. Não, Silvia falou, tem muita criança, tem muitos adultos, gente. Por isso que eu digo que essa coleção é um aprendizado para todo mundo que tem acesso a ela. Deixa eu ler aqui atrás, olha que interessante, ó. Conversa Fiada trata do universo das rendeiras e tecelãs da nossa Baixada Campista, dessas mulheres rendeiras, crocheteiras e bordadeiras que também tecem rede de pesca e esteira de palha. Enquanto tecem, fiam a conversa com lendas e histórias locais. É muito lindo, né, gente? E a homenagem feita, me permite, às nossas rendeiras. Nossos personagens. Nossos personagens São personagens São reais, são reais. histórias vivas também. Né? Vamos lá conversar com É eles. de uma delicadeza mesmo, é fantástico. Vamos contar para quem está em casa. Primeiro, deixa eu deixar uma sugestão aqui para todas as escolas de campus, para todos os locais que têm biblioteca, salas de leitura. Adquiram essa coleção inteira, porque eu tenho certeza que a sua escola tem muito a ganhar. Não estou falando porque eu estou aqui com as duas, porque vocês podem acreditar aí de casa, a iniciativa não é ganhar dinheiro, a iniciativa é de fato propagar isso daqui. Vocês podem ter certeza que elas têm mais trabalho do que qualquer outra coisa com essas obras. Mas eu deixo como indicação, gente. Eu sei que o programa tem chegado cada vez mais longe, então leve essa coleção para a sua escola, para o seu espaço de leitura, sua escola, o local só tem a ganhar. Agora, conta para quem está em casa como adquirir os livros. Quem quer, quem gostaria, a coleção, como é que pode ser feito? Bom, nós temos, para cada um desses livrinhos, tem os personagens também. Não são esses, são de feltro, mas tem os personagens que acompanham os livrinhos também. Tem dedoche, e tanto do Urural como da Formiguinha, os dedoches. E os livros estão na Noblesse e no Livro Verde. Nossas livrarias tradicionais. E com a aqui de gente Campos. também, Isso né? aí. Associação de Autoras Campistas Também. pode entrar em contato, Sim. né? Associação de Autoras Campistas, gente, vocês podem entrar em contato também para adquirir os Para livros. adquirir o livro. Ainda vem Tem na Ecobag? Vem na Vem. bolsinha. Tem uma bolsa que tem a acompanha, gente, é bolsinha. tudo muito lindo. Cadê a bolsinha? Deixa eu pedir, Larissa, ver se você... O programa, a gente parece até que é um programa ao vivo. A gente vai se ajeitando aqui para poder mostrar para vocês. Olha a bolsinha. A bolsa da coleção Tô Chegando. A bolsinha, que vem toda a coleção. Aqui a bolsa acompanha todas as coleções. Coleção Tô Chegando.
E aí vamos dar um spoiler pequeno e rápido sobre o próximo, o sétimo. É o sétimo da coleção ou é uma nova coleção? Esse daí agora é coleção Já Cheguei, né? A coleção Já Cheguei. Já é um passo adiante. Nós estamos trabalhando com a questão ambiental para o de Santo Mé. Muito bom. Tatuí Rei. Tatuí Rei. Já tem nome? O nome tem, Tatuí Olha, Rei. gente, em primeira mão. Só falta o final da história. Tá caminhado. Já está na Já tá ilustração? Não, ele está na escrita. Nós estamos na escrita escrita. ainda. Isso vai andar logo, porque ano que vem tem Bienal, então já sei tem. que teremos Tatuí Rei. Gente, deixa eu agradecer a vinda de vocês aqui, novamente deixar para vocês que estão em casa, gente, conheçam mais sobre a nossa história, sobre a nossa cultura local. A Carmen, a Silvia tem lá suas redes sociais, também sempre postando material, a Associação de Autoras Campistas, deixo como indicação. E no mais, muito obrigada. Nós que agradecemos. Agradecemos estar aqui o carinho. no Dia das Crianças, né, fazendo essa homenagem. Livro também é brinquedo, né? Lembrando Acho que isso. O que livro, é ele é importante. mais. O livro ele é mais do que um brinquedo, porque ele é introjetado e está na memória. Então ele é como um carimbo das nossas memórias. A gente passeia, a gente vai para lugares fantásticos. A imaginação viaja. A imaginação só melhora, só oportuniza experiências maravilhosas. É isso, dê livro como presente para os seus filhos, para os seus sobrinhos e netos. Essa cultura do presentear com o livro, ela tem que ser mais presente, ela tem que ser vista como um presente de criança. E tá aqui, ó, uma coleção inteira de presente de crianças que vocês podem adquirir e levar para casa. Obrigada, gente. Esse foi mais um programa especial sobre o Dia das Crianças, mas para te contar que Campos é uma cidade muito rica em história, memória e histórias infantis também. A gente contou a história aqui da Feira Livre e também a história dessa coleção incrível criada pela Carmen e pela Silvia para falar diretamente para as crianças sobre a nossa história, a nossa identidade, a nossa cultura. Eu te vejo na semana que vem em mais um programa inédito do Pílulas. Até lá!